Luiz Roberto está fora da Copa do Mundo de 2026. E a notícia pegou muita gente de surpresa, porque estamos falando da principal voz das transmissões esportivas da Globo nos últimos anos, justamente o narrador que vinha sendo preparado para liderar a cobertura do Mundial depois da saída de Galvão Bueno. Só que, agora, todo esse planejamento muda por causa de um problema de saúde que obrigou o profissional a se afastar para tratamento. A informação foi confirmada nesta semana e o próprio narrador falou publicamente sobre o momento delicado que está vivendo. De acordo com as informações divulgadas, Luiz Roberto foi diagnosticado, após exames de rotina, com uma neoplasia localizada na região cervical. Neste momento, o caso ainda está em fase final de avaliação para a definição do tratamento médico mais adequado. Ou seja, apesar do susto, existe acompanhamento especializado e o foco agora está totalmente voltado para a recuperação. A ausência dele na Copa do Mundo de 2026 muda bastante o cenário da transmissão esportiva no Brasil. Afinal, Luiz Roberto se tornou nos últimos anos a voz mais associada aos grandes jogos da Globo. Desde a saída de Galvão Bueno, ele assumiu o posto principal e passou a comandar finais, clássicos, decisões nacionais e internacionais, consolidando ainda mais seu nome dentro do jornalismo esportivo da emissora. E isso torna essa notícia ainda mais impactante, porque não se trata apenas da ausência de um narrador importante. Estamos falando de um nome que simboliza uma era recente da cobertura esportiva da TV brasileira. Um profissional com trajetória longa, respeitada e extremamente consolidada. Alguém que participou de grandes eventos ao longo de décadas e construiu um espaço muito forte junto ao público. Segundo as apurações publicadas, o último jogo narrado por Luiz Roberto foi Flamengo e Santos, no Maracanã, no domingo, dia 5 de abril. E um detalhe chamou ainda mais atenção. Ele teria trabalhado no sacrifício, conseguindo concluir a transmissão, mas já lidando com um contexto que exigia cuidado imediato. A partir de agora, a prioridade total é a saúde. O próprio Luiz Roberto se manifestou e trouxe uma fala que emocionou muita gente. Ele disse que depois do susto, está tudo sob controle, que tem ao lado dele o que a ciência oferece de melhor, com apoio de médicos, hospitais e também da família. Além disso, destacou que em quase 40 anos de Globo, aprendeu que a emissora jamais desampara os seus. E deixou claro que ficar ausente justamente em um período que engloba a Copa do Mundo é um desafio enorme, mas que o maior desafio de todos agora é vencer essa etapa. Também afirmou que seu foco está totalmente nessa recuperação e que, com fé em Deus e na ciência, espera voltar em breve à vida normal. Essa declaração passa uma mensagem muito forte. Primeiro, porque mostra serenidade diante de uma situação difícil. Segundo, porque deixa claro que ele está cercado de suporte médico e emocional. E terceiro, porque revela a dimensão do momento. Para um narrador acostumado a viver grandes eventos, abrir mão de uma Copa do Mundo não é algo pequeno. Pelo contrário, é uma decisão que só acontece quando o cenário realmente exige atenção total. E aí entra um ponto importante nessa história. Quando se fala em neoplasia cervical, muita gente se assusta imediatamente. Isso porque o termo neoplasia se refere a um crescimento anormal de células e pode indicar quadros diferentes, benignos ou malignos, dependendo da avaliação médica. No caso de Luiz Roberto, o que foi informado publicamente é que ele está em fase final de investigação e definição do tratamento, sem exposição de detalhes além disso. Então, neste momento, o mais correto é respeitar o que foi oficialmente divulgado e evitar especulações além do que já foi confirmado. Do ponto de vista da Globo, a notícia também representa uma mudança importante no planejamento da Copa. Luiz Roberto vinha sendo preparado como um dos nomes centrais da cobertura do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com a ausência dele, a emissora inevitavelmente terá de reorganizar sua escala e redefinir o protagonismo das narrações durante a competição. E isso abre espaço para outra discussão. Quem assume esse posto em um evento tão gigante? Porque a Copa do Mundo sempre exige vozes marcantes, nomes de peso, presença forte e identificação imediata com o público. Sem Luiz Roberto, a Globo perde justamente um narrador que já estava posicionado como referência principal para esse ciclo. Não é exagero dizer que a mudança mexe diretamente com a identidade da cobertura. Essa parte ainda depende da reorganização interna da emissora, mas o impacto já é evidente. Ao mesmo tempo, a reação do público também mostra o tamanho de Luiz Roberto no cenário esportivo.
Assim que a notícia veio a público, surgiram diversas manifestações de apoio, preocupação e mensagens desejando força ao narrador. Personalidades do esporte e da televisão também passaram a comentar o caso, reforçando a torcida pela recuperação. Entre essas manifestações, houve inclusive recado de apoio de Galvão Bueno. E isso diz muito sobre o respeito que Luiz Roberto construiu ao longo da carreira. Porque em momentos assim, o que aparece com força é justamente o legado humano e profissional. O público lembra dos gritos de gol, das transmissões históricas, das decisões narradas, da emoção colocada em cada jogo. Mas também passa a enxergar o homem por trás da voz, alguém que agora enfrenta um desafio muito maior do que qualquer final e qualquer Copa. No fim das contas, essa história vai muito além da televisão. Vai além da escala da Globo, vai além da discussão sobre quem narrará a Copa. O ponto central agora é outro, a saúde de um dos nomes mais conhecidos do esporte brasileiro. E a boa notícia, dentro de um momento delicado, é que a mensagem do próprio narrador transmite controle, amparo e confiança no tratamento. É claro que para o torcedor e para quem gosta de futebol, imaginar uma Copa do Mundo sem a principal voz da emissora causa estranhamento. Afinal, a narração ajuda a construir a memória dos grandes momentos. Ela embala a emoção, marca lances históricos e faz parte da experiência do torcedor. Só que dessa vez, existe algo muito mais importante em jogo. E o próprio Luiz Roberto deixou isso claro quando afirmou que o maior desafio de todos agora é vencer essa etapa. E por isso, esse é daqueles momentos que a rivalidade, a preferência por narrador ou o debate sobre estilo de transmissão ficam completamente em segundo plano. O que fica em primeiro lugar é o desejo de recuperação, de força e de volta à normalidade. Porque o futebol pode esperar, a Copa pode esperar. O mais importante agora é que ele fique bem. E talvez seja justamente por isso que essa notícia tenha mexido tanto com as pessoas. Porque quando uma figura tão presente na rotina esportiva do país precisa parar, a gente lembra que antes de qualquer microfone, antes de qualquer transmissão, antes de qualquer evento, existe a vida real, existe a saúde, existe a luta pessoal de cada um. Luiz Roberto está fora da Copa do Mundo de 2026. Essa é a manchete. Mas a história mais importante neste momento não é a ausência dele no torneio. É a batalha que ele começa agora, com o apoio da família, da medicina, da Globo e de milhões de pessoas que acompanham sua trajetória há anos. E a expectativa que fica é uma só, que ele possa passar por essa fase da melhor forma possível, responder bem ao tratamento e, no momento certo, voltar à vida normal, como ele mesmo disse. Porque a voz até pode se ausentar por um tempo das transmissões, mas o carinho e o respeito do público seguem mais fortes do que nunca.